E eu não me lembro que nos meus planos de ensino eu tive a possibilidade de trazer a discussão étnico-racial numa perspectiva formativa. Então eu tenho me formado nesse processo a partir do momento que eu encontro vocês, encontro o Jones, encontro meus colegas e encontro o Instituto Federal do Norte de Minas. E tenho me formado cada vez mais como um homem negro, né? Pensando nas pautas raciais. Então, primeiramente, eu gostaria de pedir licença à Kézia e à comunidade para falar da política nacional, né, que a gente vai chamar de PENEC, que ela é fundamental, ou tem sido fundamental, para que a gente possa pensar e vislumbrar novas possibilidades formativas. E a minha fala, ela se inicia com uma provocação aos professores que estão formando esse sujeito. Quantos de nós, professores formadores, fomos formados para questões raciais? Onde estavam e estão as políticas, né, ou as leis que respaldam essa formação na nossa formação dos nossos políticos? A PENEC, ela surge dentro das suas diversas metas, né? Uma que eu acho mais brilhante é a formação de professores. Porque a gente precisa pensar em novos rumos, sejam eles institucionais, legais, documentais, para formar esses sujeitos. A gente tem pensado, né, eu, Ellen, a professora Ana Amélia, nessa perspectiva de formar esses sujeitos a partir de materiais didáticos que estão apresentados a esses escolares. Quantas bibliotecas escolares são afrocentradas? Quais são as nossas referenciais afrocentradas? Será que a gente só vai poder pensar nas relações interraciais em novembro, que a gente vai chamar de novembria, quando nós negros ou as pautas raciais, elas tomam conta dos espaços escolares? Não. Quando a gente chega numa escola quilombola, como essa daqui, e a gente vê as referências afrocentradas do muro, né, do muro de entrada até o muro de proteção, a gente sonha que são essas escolas que a gente quer construir. E Jonathan toca no ponto fundamental. Essas escolas, elas precisam ter quilombola da entrada com o porteiro, a merendeira que sabe qual é o tipo de comida, quais são os sabores. É preciso pensar também em gestores quilombolas, pensar nesses professores que têm essas questões na vivência, ou seja, é um corpo político dentro de um espaço político. Quando a gente sonha com essa educação, a gente observa que aquilo que Paulo Freire falava na década de 70, 80, é possível se construir. E essa construção, ela se dá num processo dialógico, formativo e, sobretudo, coletivo. A filosofia Ubuntu, ela é fundamental para que a gente possa pensar. Eu sou porque nós somos. Esse movimento, ele é coletivo. Ela, o tempo todo, fala dessa plasticidade do currículo. O que é esse currículo plástico, se não é um currículo em movimento? Não tem mais nada do que motivador, né, essa força motriz, do que esse movimento. Educar nos territórios. Educar a partir dos territórios. A geografia sofre muito com esse conceito de território, né, que a gente tem visto nos últimos anos, que pensar o território enquanto instância de poder, ele é insuficiente. O território ele é social, ele é produção social. E enquanto produto social, ele está em pleno movimento. E esse movimento se faz a partir do sujeito. Então, se eu penso em um território étnico-racial, se eu penso em educação afro-referenciada, eu tenho que pensar que esse território ele é produzido por sujeitos pelo tempo, do qual ele vai se modificando e se refazendo, mas sem perder a sua matriz ancestral. A ancestralidade é o que nos move nesse processo. Ou seja, eu não posso esquecer do passado. E aí a gente não pode, né, Jorge, nunca aceitar o termo de resgatar as memórias. É preciso viver.
a vivência do território vai nos fazendo ter novas memórias. E essas novas memórias, ou reavivar, como o professor de História está nos falando aqui, é que vai nos dar sentido, uma educação que faça sentido. Queria eu ter tido, há 20 anos, 30 anos atrás, uma educação onde eu, um corpo negro na escola, não era minoria. Onde meu cabelo era duro, era feio. Os meus lábios grossos, meu nariz alargado, não eram representados no livro didático, a não ser para falar de ações. Quantos de nós, meninos e meninas negras, só éramos lembrados do espaço escolar para fazer a apresentação sobre a escravidão? Ganhei 10 no recital de poesia porque eu dancei um balé folclórico. Mas o balé folclórico não é sobre isso, né? O balé folclórico é cultura. Esse corpo que se movimenta, ele faz referência aos orixás. Ele faz referência à nossa mãe África. Esse corpo que se movimenta, ele nos conecta em um continente que ele é subrepresentado nos livros didáticos. Esse corpo em movimento mostra uma África plural, assim como são plurais os territórios étnicos. Há elementos que nos conectam, mas a pluralidade, ela é fundamental para que a gente possa pensar em uma educação também plural, diferenciada, territorializada. E essa territorialidade, ela se dá a partir de uma coisa que eu acho sublime, que são as identidades, no plural. No plural. Eu não quero que Dona Zilda seja igual a mim. A vivência dela vai fazer com que o meu processo formativo ele seja diferenciado. E em algum momento as nossas histórias vão se encontrar. Essa educação que permite encontros, essa interculturalidade, ou seja, esses diversos povos que se encontram no espaço, ele faz com que a escola ela seja um espaço vivo. E a gente precisa desse espaço vivo, com música, com afeto, com abraços, que transcenda uma ideia hierarquizada, enfileirada. Gente, não tem coisa pior para mim hoje do que aplicar provas, avaliações, naquele sentido, que a gente às vezes é obrigado a fazer. Eu olho para os meus alunos e penso, a gente não poderia avaliar uma roda de samba, por exemplo, trazendo um bocado. E não poderia pensar a geografia sobre outras matrizes, matizes, outras cores e tons, outros ritmos. Podemos, mas só é possível quando a gente tem paixão na possibilidade do encontro, ou pelo encontro, e quando a gente tem paixão na perspectiva de outras aprendizagens. O nosso curso ele é formado por professores e professoras que já têm bagagem. Quando vocês trazem alguns elementos, somos nós, professores formadores, que estamos aprendendo com vocês. Nesses 3 semestres, eu já cansei de ouvir os professores que passaram, Eu tenho muito mais a aprender do que ensinar. Wesley, eu preciso refazer o meu plano de ensino. Refaça. A plasticidade do movimento nos permite isso. Refazer, repensar, reconstruir. A nossa responsabilidade é grande enquanto formadores, enquanto professores formadores. Professores que se formam nesse processo de formação. É incrível quando a gente chega e se encontra, nos 3 dias, a gente fala assim, poderia ser mais, Ellen? Poderia ser mais. Gostaríamos que fosse mais. Mas a alternância, ela nos permite esse movimento de reflexão constante e contínua. A licenciatura em Educação Escolar Quilombola, eu posso dizer que ela coloca o Instituto Federal do Norte de Minas numa responsabilidade que a gente não sabe o tamanho.
Mas nós não temos medo. Nós não temos medo porque nós nos encontramos, nos aquilombamos. E nesse processo de aquilombamento, a gente se fortalece e a gente educa, sobretudo, a instituição. Vocês, quer dizer, são poderosos. Quando vocês conseguem colocar nessa mesa, nesse território, uma reitora institucional. Não é todo lugar que a gente vê a possibilidade de trazer a instituição, através da sua dirigente máxima, para estar no território. Isso é mais do que ousadia, isso é coragem de fazer. E fazer o convite. Joyce, eu vou confessar aqui para os nossos fotógrafos, né? Eu não contava que a gestão estaria aqui. Vocês foram lá e fizeram o convite, pessoalmente. Raul, né, Raul? Raul nos pegou pelo braço assim, pelo convite. A gente veio desconfiado, sem saber o que era, quem era, né? A gente não conhecia Raul. E foi vendo a coisa acontecendo. E a gestão está aqui. Veio ver vocês, prestigiar, conhecer esse território. Eu acho que uma das minhas maiores felicidades de estar no Instituto Federal do Norte de Minas, e estar na LEC, é a possibilidade de estar em movimento, né, Ana? É verdade. Quando a gente pensou na disciplina de prática, eu me coloco como um professor auxiliar, e eu falei, Ana, a gente precisa ir, sobretudo, nas escolas. Silene já fez o trabalho de ir aos territórios, mas agora a gente precisa estar nas escolas, conhecer as escolas. E Dona Vilma já falou logo, lá no Alegre. Vamos começar pelo Alegre. E é tão bom quando a gente começa pela alegria, né? Alegria. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por fazer esse curso acontecer. E parabéns parabéns, Kevin, parabéns a todos os envolvidos por fazer a política, a PNF, não ser implementada, né, Jorge? Não para ser implementada, mas por fazer a PNF ser vivenciada. E esses espaços aqui são espaços de vivência, de confluência e de transformação. Muito obrigado.